Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Que privilégio poder dividir esse momento com você, que curte o programa, que participa, interage, ajuda nessa construção teológica do pensamento, da reflexão, do aprofundamento nas Escrituras Sagradas. Seja muito bem-vindo a mais uma edição preparada com muito carinho para você que nos acompanha, tá bom? Antes de apresentar os nossos convidados e também colocar o tema que nós vamos conversar na noite de hoje, eu já deixo para você aqui lá meu perfil no Instagram, @zeca_pereira, chega por lá, mais uma plataforma aí para a gente poder interagir, conversar, falar um pouquinho, obviamente, sobre o Vejam Só e outros assuntos da teologia também. Estou esperando a sua mensagem por lá, tá bom? Deixa eu apresentar aqui os meus convidados e hoje a gente tem um tema muito importante, não só para o público masculino, mas para o público feminino também, tá bom? Fica ligadinho aí que eu tenho certeza que vai ser benção. Bom, é com muita alegria que nós recebemos aqui nos nossos estúdios o Dr. Edivan Duarte de Queiroz, ele que é médico pós-graduado em Medicina da Família. Graça e paz, o Dr. Edivan, uma ótima noite, seja muito bem-vindo. É uma alegria conhecê-lo e recebê-lo aqui no Vejam Só, meu irmão. Boa noite, graça e paz, Zeca, nosso amigo Dr. Jimmy também que está conosco aqui. Eu quero agradecer essa oportunidade, agradecer o convite para falarmos, né, desse tema importante, né, para as nossas vidas. E já quero também deixar aqui um abraço, Por favor. para minha esposa, né, a dona da pensão, Boa. a Kênia. Deus te abençoe, minha esposa, meus filhos Pedro e Arthur. E é isso, vamos conversar aqui hoje e a gente vai desenrolar esse tema tão importante para a gente aí. Foi fantástico, irmão, obviamente, lembrar da esposa, mandando um recado para ela, porque as mulheres têm papel fundamental no tema que nós vamos tratar hoje, né? Com certeza, com certeza. Tem gente que chega no consultório e fala, e eu falo, né, eu posso te ajudar em alguma coisa? Sim, eu vim aqui, eu não sei porque eu vim aqui, é minha esposa que falou para eu vir. A esposa que mandou, né? A esposa que mandou. É raro, mas acontece com frequência, Sim, né? acontece. Então, vai ser, obviamente, fundamental. Doutora Edivan, obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre a saúde do homem. Desde já vou pedir desculpa, porque às vezes pode escapar um pastor, mas é o hábito, tá bom? A força do hábito. Eu também, que eu não me apresentei assim, mas eu sou evangelista, né? No Pronto. Ministério do Belém, nós somos pastores também. Eu trabalho hoje com o departamento dos adolescentes, ou seja, somos pastores de adolescentes. Pronto, Né? então A gente trabalha no CREIO lá. Então, quero já também mandar um abraço para os nossos pastores, pastor Zé Wellington, também o nosso pastor Benção. Adalto, que é o líder de Uhum. todos os adolescentes do Ministério do Belém. Que E benção. a gente está aqui para conversar. Benção, vai ser Beleza, benção. Zeca? Então, pronto, eu não errei, mas não estava tão errado. Não estava tão errado. Obrigado, Certo. viu, doutor, de Isso. novo pelo carinho em aceitar o nosso convite. Se você quiser conhecer um pouquinho melhor do Ministério, do trabalho também do nosso irmão, o contato, né, a rede social já apareceu aí para você. Nós vamos deixar salvo lá no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só, tá bom? E nós temos também o privilégio de receber nesta oportunidade, ele que é um amigo, um parceiro aqui do Vejam Só, o psicólogo clínico, palestrante, o Dr. Jimmy Magalhães. Graça e paz, meu irmão. Seja muito bem-vindo, uma ótima noite, uma alegria reencontrá-lo. Graça e paz, Zeca, Dr. Edivan, é um prazer estar aqui nesse programa hoje, né? Nessa temática do mês de novembro, Novembro Azul, vim até de azul, homenagem aí ao Novembro Azul, né? E é muito bom estar aqui, Zeca, quando o programa propõe um debate desse, uma troca de ideias, não só de um debate, mas de informação, de saúde pública, Sim, que sim. quanto pessoas aí, né? O doutor falou da esposa, quantas esposas, minha esposa também, olha, ela vai estar assistindo e vai estar falando, você fala lá, então você vai ter que cumprir o que você fala, o que você orienta. E é muito bom estar aqui, Zeca, é uma noite muito agradável e num tema de extrema importância. Sim, sim, sem dúvida, para a gente poder lançar luz sobre o assunto, um assunto que de fato é delicado. Bom, daqui a pouco nós vamos conversar. Vou pedir só as referências da igreja, Jimmy também, já emenda. Como é que o pessoal que está em casa, quer conhecer um pouquinho melhor do seu trabalho, pode te localizar também, por favor? Eu também sou pastor no nosso Ministério do Belém, nossos pastores, todos os pastores aí no Itaim Paulista.
E quero também mandar um abraço especial a todos os homens que estão nos assistindo, né? Os homens amigos de trabalho, ali da assessoria militar do Ministério Público, amigos da Polícia Militar, que eu conheço, que são também muita dificuldade de procurar ajuda, a todos os irmãos, a todos os homens que estão assistindo hoje, um programa dedicado a vocês. Núcleo Reviver é um trabalho que nós temos, o meu Instagram é PC Jimmy Magalhães, você que quer fazer palestra, inclusive agora, nesse mês, Novembro Azul, palestra de conscientização para homens, adolescentes, a saúde emocional da mulher, palestras para casais, invista nisso, sim, às vezes sem faz dúvida. sentido, é muito bom isso, as igrejas evangélicas têm abrido as portas para esse tipo de trabalho, e nós estamos aí para compartilhar, né? Eu, doutor Edivan, Zeca também, faz palestra maravilhosamente bem. Boa, obrigado, viu, Jimmy, pelo carinho de novo com o programa. Seja muito bem-vindo. Os contatos, né, a rede social do Jimmy já apareceu aí para você. Durante o programa elas vão aparecer também, mas vamos deixar salvo lá no nosso perfil oficial do Instagram, o @programa Vejam Só, tá bom? Chega por lá para você poder conhecer, ter acesso, inclusive falar com o nosso irmão. Bom, como a gente já adiantou aqui, a nossa temática hoje é sobre a saúde do homem. E o tema que a gente propôs é o seguinte: o homem que não cuida de si, ele está negligenciando o templo do Espírito Santo, ou seja, né, até de maneira mais extensiva, incorre ele em pecado por fazer isso? Aproveitando essa temática do mês de Novembro Azul, que tem e aborda de forma muito específica a questão do câncer de próstata, né, o cuidado que o homem deve ter com essa questão, mas aqui no programa a ideia é que a gente abra esse leque e falar da saúde do homem como um todo, tá certo? Então, eu vou começar pegando aqui uma fala introdutória dos irmãos para poder abrir a enquete para você participar. Doutor Edivan, eu gostaria que o irmão começasse falando se ainda hoje é de fato comum o homem negligenciar da sua saúde. A gente sabe que, historicamente, isso é muito comum, tanto que a gente fez aqui uma brincadeira dizendo que, via de regra, é a mulher que leva o homem e tudo mais. Como é que hoje essa situação é no consultório, na prática médica? O homem, de fato, ainda deixa a sua saúde em segundo plano, as coisas melhoraram? E aí, falando de saúde de modo geral mesmo, tá? Não só relacionado a essa questão da próstata, que é um assunto que nós vamos abordar mais especificamente durante o programa. É interessante, né, esse primeiro tema que você já traz, porque é histórico isso do homem não se cuidar, não dar valor ali para a sua saúde, né? E no consultório, na prática diária, a gente vê isso, vivencia isso. O homem ele tem dificuldade de ir ao consultório porque geralmente não está sentindo nada. O homem é diferente da mulher. A mulher tem a questão ali dos cuidados, enfim, a mulher se cuida mais. No homem, não. O homem, ele acaba deixando de ir por algumas situações, por exemplo, a questão do trabalho, a questão ainda de não sentir nada, de estar assintomático em alguma situação, e deixa de fazer ali os exames, né, de rotina. Um paciente vai lá, às vezes, como eu te disse, né, a esposa foi levá-lo e não sabe nem o que foi fazer numa consulta. E alguns com medo ainda por conta, por exemplo, a gente está no Novembro Azul agora, nessa campanha e tal, e com medo dessa questão do toque retal, ainda existe aquele preconceito, né, das pessoas mais antigas, enfim. Então, a gente vê essa diferença assim, o homem é mais difícil de estar num consultório do que a mulher. Mas, assim, tem melhorado, tá? Hoje eu trabalho no SUS, né? Há 8 anos eu trabalho no SUS, e as UBSs hoje estão com horários mais estendidos, para que possa ter o acesso também do homem, porque pela questão do trabalho, mas a gente tem percebido uma melhora, apesar de que o homem ainda não faz ali os seus exames de rotina, infelizmente. Bom, Jimmy, depois nós vamos aprofundar mais essa fala, sim, mas eu quero te ouvir também, ainda que de forma introdutória, nessa questão, Jimmy. É de fato o homem mais negligente com a sua saúde, assim? E aí, negligente principalmente nesse aspecto de prevenção, né, de cuidado. É óbvio que nós estamos falando aqui de que é aquele que sente, tem sintomas, está mal, via de regra, procura, né? Eu também não, doutor. Você me olhou com uma cara assim, ó, que eu falei, pô, nem assim procura. Alguns vão aos 45 do segundo. Tô sentindo algo aqui, mas peraí, eu ainda não vou... Dá pra segurar aí. Dá para segurar, infelizmente. Aí quando chega, às vezes, já
É, bom, depois eu vou falar isso, mas eu costumo brincar com os pastores que normalmente quando chega alguma coisa no gabinete é porque já não tem mais solução, né? Exato. Quase ninguém vai no gabinete pastoral para procurar um aconselhamento, para o pastor ajudar. Normalmente já chega lá e fala, pastor, Um aconteceu problema. isso, já decidi isso, Já agora o com um senhor problema, lida com é. isso. Agora não tem mais o que fazer, não tem mais o que fazer. Historicamente é assim, de Sim, o Zeca, né? Porque a homem... gente traz uma questão, vamos lá na infância. Pega a Vamos. infância do menino e da menina, né? O menino, ele, culturalmente, a gente tem essa cultura machista, que o homem não chora, o homem não sente dor. Uhum. O homem, então ele é obrigado a suprimir desde a sua infância. Aliás, você, por exemplo, uma criança, uma menina chorando em alguma situação, vai ser compreensivo. Um menino chorando, 5, 6 anos, você é mole, chora por tudo. Uhum. Então, ele vai criando essa cultura. E aí eu fico adulto, Zeca. E o homem, a gente costuma dizer que ele negligencia tanto não só o cuidado com a sua saúde, com a estética, que, por exemplo, a mulher, você vê, a mulher tem um monte de creme para um monte de coisa. O homem, um sabonete serve para tudo. Entendeu? Dá para ver até na questão da estética. O homem, ele não se cuida. Ele não, aliás, quando o homem começa a se cuidar muito, as pessoas falam, opa, alguma coisa está de errado aí. Isso daí. Né? Então, culturalmente, o homem tem esse preconceito, Boa. não se cuida, não vai, né? O homem, o doutor pode trazer isso depois com maior dado, por exemplo, a vez que ele procura o médico, os últimos exames que ele fez, às vezes foi admissional para entrar numa empresa, e faz muito tempo. E qual foi a última vez que você esteve perante um profissional de saúde, um médico? Foi num pronto atendimento, Zeca, numa cólica renal, numa crise muito aguda, porque senão ele não procura, né? Então, historicamente, o homem não procura. E pegando o tema, se ele tivesse a consciência, como a gente pode entender que é pecado ou não? Bom, eu sei que eu devo cuidar. Se eu sei, eu tenho essa consciência e eu não cuido, é negligência. Você está pecando. Não tem como, irmãos, dizer para você que você... A gente tem a ideia de pecado, que pecado é só questões moralistas. Não, pecado também não é cuidar do templo que o Espírito Santo, onde ele habita, onde ele mora. Então, assim, o homem que negligencia, eu acho que ele está colaborando para isso. Ele sabe que tem um exame para ser feito, ele está tendo sintomas, mas fica quieto, não cuida, né? Então, de uma certa forma, ele sabe, eu estou indo para o buraco, um termo bem popular, e não estou cuidando de mim, eu não estou respeitando a minha família, não estou respeitando a minha vida, se é um pastor, se é um obreiro, não estou respeitando o meu ministério. E, às vezes, é que ele espera como até os 45 do segundo tempo para ir. Por quê? Não quer demonstrar fraqueza, não quer ser afastado das suas atividades, não quer, né? Porque um pastor que está doente, não, ele não pode ficar doente. Ele vai ser substituído, vai ser o segundo, vai assumir, talvez logo o presidente remaneje ele. Então, Zeca, olha aqui quantas questões está envolvida na saúde do homem. E é importante você ressaltar isso assim, Jimmy, dessa questão espiritual, que eu também entendo muito presente, que é só a gente pensar num exemplo bem prático que vai cair exatamente nesse sentido que você falou. Hoje, dentro das igrejas, nenhuma igreja aceita, por exemplo, o consumo de tabaco dentro dos seus membros. Por que não usa o tabaco, não pode fumar? Porque faz mal para a saúde. Sim. Porque faz mal para a saúde, não é isso, doutor? Fumar é um malefício incrível. E por isso ninguém aceita, certo? Sim. Porque faz mal à saúde. Você não cuidar da sua saúde faz mal também. Negligenciar. O princípio espiritual é o mesmo. Mas, aí entra naquilo que você falou, às vezes, por uma questão da sociedade, é socialmente aceito que o homem seja durão, que ele não se dobre. Então, aí, às vezes, aí vou usar um termo chulo aqui, né? Todo mundo acaba passando um pano para isso. Então, é muito importante, Jim, quando você coloca isso assim, que sim, é pecado, para que as pessoas realmente levem um chacoalhão. Ó, você precisa prestar atenção. Nós fizemos recentemente um programa aqui falando sobre comida, o consumo excessivo de comida, que a nossa sociedade também passa pano para isso, né? Um dos pastores falou, não é pecado? Rapaz, a internet virou terra de ninguém. Mas... Derrubaram o programa. Mas ele estava certo. Sim, também entendo A Bíblia assim. indica isso. A Bíblia indica isso. Então, assim, você viu que tem coisa pra gente falar aqui. Se ajeita no sofá aí, meu irmão. Porque vai mexer com você.
Vai mexer com você essa situação. Deixa eu colocar na tela aí a nossa enquete, para você também participar, votar, interagir com o programa. Acesse a nossa rede social, @programa Vejam Só e vote. Vamos colocar aí a enquete que a produção preparou e deixou lá para você. A questão é a seguinte, ó. Cuidar do corpo é... E aí você deve completar com as opções. Primeira opção, um mandamento espiritual. Segunda opção, uma escolha pessoal. E a terceira opção, não é essencial. Ou seja, não preciso me preocupar com o corpo, o que só interessa é a alma e deixa essa coisa do corpo para lá, tá bom? Então vai lá, vote, participe. Quero ouvir a sua voz também aqui no programa, tá bom? Doutor Edivan, vou voltar com o irmão, que você viu que o Jimmy foi muito incisivo nessa questão, principalmente nessa relacionando a saúde com a questão espiritual. E eu vou aprofundar um pouquinho nessa temática, doutor Edivan, no seguinte sentido. A falta de saúde, inclusive, vai interferir na nossa vida espiritual. Mas com certeza. Inclusive, para o obreiro, né? Foi o obreiro citado aí. Uhum. Posso citar a Bíblia aqui, né? Eu sou médico, mas sou... Deve citar. Terceira carta do apóstolo João, verso 2, ele vai falar assim, ó. Ele vai falar, desejar para um cristão, um presbítero lá chamado Gaio. Ele vai falar assim, ó, amado, desejo que te vá bem todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Ele equiparou aí a questão da saúde à questão da alma. Por quê? O que adianta um obreiro com chamada, bom na palavra, superativo na obra, doente? Doente fisicamente. Olha, ele é uma bênção, ele prega bem, mas doente. Então, é de fundamental importância que o obreiro, o cristão, o ser humano se cuide. Ele precisa cuidar da sua saúde, porque senão ele vai estar negligenciando o templo do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. E então, eu que, por exemplo, um cristão que ele fica um mês sem pegar nas escrituras para examinar, para ler. Aí você vai perguntar, é pecado? É pecado? Vai se tornar um pecado e eu falo por quê. Pecado é aquilo que separa o homem de Deus. Uhum. Uma pessoa que não pega a palavra de Deus para examinar, para ler, ele vai estar errando. Tem gente que vai falar, não, isso é um erro, não é um pecado. Mas é um erro que se torna pecado. E a mesma coisa, se hoje eu tenho que cuidar do meu corpo e eu não cuido por displicência, por negligência, eu estou errando, eu estou pecando diante de Deus. Eu tenho que cuidar e cuidar bem. Sim. Um texto que o pessoal utiliza muito de maneira errônea, mas que vai muito nessa questão da saúde, é Paulo orientando Timóteo, né, ao consumo do vinho. Sim. O pessoal usa para outra coisa, né, esse texto aí, né? Infelizmente. Mas Paulo orientava isso porque Timóteo tinha problemas estomacais. Sim. E a água da época não era tratada como é hoje. E, obviamente, o vinho era uma bebida... É um texto sem contexto. Mais, né? Vamos colocar entre aspas assim, mais pura, sim, nesse sentido, para Timóteo consumir, mas relacionado totalmente com saúde. Saúde, exatamente. Então, no meu entendimento, pela prática diária, uma pessoa que não está cuidando da sua saúde está fazendo o mal para si mesmo. Uhum. Para si mesmo e, dependendo, se for no nosso contexto, vai estar fazendo mal para si, para a família, para o ministério, para a vida dele, e vai estar mal com Deus por conta disso. Perfeito. E aí, Jimmy, eu quero te ouvir, porque na sua experiência profissional, entra um outro detalhe, que aí parece que... Estou falando de longe, eu não sou psicólogo, não tenho essa experiência, mas me parece que é um assunto que afasta mais ainda os homens, que é o cuidado com a saúde mental. Nós já estamos falando da saúde assim, física, já está difícil. E o homem, então, tratar dessa questão da saúde mental mesmo, da psique. Fala um pouquinho para a gente. Vou até pegar, né, o gancho do texto que o doutor Edivan trouxe. Amado, desejo que vá bem em todas as coisas, que tenha saúde, assim como bem vai a tua psique. Lá é a psique no grego, né?
a sua alma. Então, psicologia, estudo da alma, Uhum. o seu entendimento. E por que é interessante, Zé, que a gente falar da saúde emocional para chegar na saúde física, né? Porque uma está ligada com a Sim. outra. Se eu não tiver essa consciência que eu preciso, né? Primeiro que tanto na saúde física, na emocional, a negligência acontece da mesma forma. Porém, na saúde emocional é muito mais nítido os sintomas. Por exemplo, um homem pode estar sentindo alguma coisa e ele está quietinho. Agora, se ele está ansioso, se ele está com embotamento afetivo, quieto, se ele está muito agressivo, tal, nós vamos entender isso, que ele já está com alguma dificuldade. Né? E se ele não tem essa consciência, já tem essa cultura, eu não me cuido, eu não vou pensar nisso, eu não falo sobre isso. Aliás, o homem tem dificuldade de falar. Sim, sim. Né? Não é erroneamente falam que a mulher tem necessidade de falar X palavras, isso não tem base científica. Eu já fui procurar isso, ficou mais um texto. Lógico que a mulher fala um pouco mais porque ela tem essa necessidade, ela é acostumada, o homem fica muito mais quieto. Uhum. É muito comum você encontrar duas mulheres que não se conhecem e começarem a falar, parece que se conhecem há anos. Um homem, às vezes, vai viajar do lado do outro, você não vai falar nada. Uhum. No máximo, alguma coisa. O que você faz? Faço isso. Sim. Porque culturalmente é isso. Então, o homem também ele não cuida da sua saúde emocional. Ele negligencia. Eu não estou bem. Por quê? A saúde emocional é pior ainda, Zeca. Porque, às vezes, para ele procurar um médico, um psiquiatra ou um psicólogo, meu amigo, é sinal que a coisa já piorou mesmo, eu estou doido, sabe? Infelizmente, nós temos esse preconceito nas igrejas evangélicas. Sim, sim, Né? sim. Quando eu vou, às vezes, ministrar, não precisa nem ser da palestra, eu pergunto, irmãos, sejam sinceros aqui, quantos aqui já escutaram falar que ir ao psicólogo é coisa de doido? A metade da igreja levanta a mão. Que nós estamos em 2025 e ainda as pessoas acreditam que procurar sobre a saúde mental, Zé, que ainda mais o homem. Novembro Azul é esse olhar, né? Uhum. E é interessante, que como você bem trouxe no começo, que a gente vai começar a pensar a campanha específica com o câncer da próstata, mas ela traz em si a saúde do homem. Sem dúvida. Ela sem abre o dúvida. olhar e fala assim, não é só ir ao urologista. Uhum. Mas qual foi a última vez que você passou no cardiologista? Qual foi o último exame de sangue simples que você fez para saber do colesterol, da glicemia? Ô Jimmy, e até nessa área da psicologia, da saúde mental, que vai afetar aqui na saúde física, vamos dizer assim, né? Estou fazendo essa divisão aqui, mais de didática, mas elas andam juntas. Um exame de sangue onde o homem vai ver, por exemplo, a sua testosterona, que vai interferir muito na sua questão mental. Às vezes o cara está meio para Totalmente. baixo e tô deprimido. Às vezes não tá. Às vezes é uma questão hormonal que tá, né? A tireoide, tem uma coisinha aí. O sono, que o homem larga a mão do sono, não dorme ou dorme pouco, que faz uma diferença incrível. Zé, que é interessante falar da testosterona, que a gente fala da testosterona para o homem, né? O pessoal acha que é para tomar bomba e ficar bombadão. Olha, uma das Outro características preconceito bobo o aí, doutor ó. vai poder falar com mais precisão, que o homem está com deficiência na sua testosterona, é aquele homem que reclama de tudo, Zeca. Sim, Ele é sim, insuportável. sim. A mulher não aguenta no trabalho, porque ele reclama da sombra, reclama do cachorro, reclama da comida. Eu já tive pessoas conhecidas próximas, eu falei assim, por favor, eu acredito que você deva fazer um exame de testosterona, alguma coisa está errada aí. Sim. Mas, gente, é só você pensar, a doutora Divan vai comentar um pouquinho mais tecnicamente aqui com a experiência, é só você pensar no ciclo. Testosterona é o hormônio masculino. É aquilo, vamos dizer assim, a força vital, aquilo que vai dar energia. Aí você está com a testosterona baixa. Pode ter algum problema que você precisa investigar. Mas isso vai diminuir a sua disposição, vai afetar o seu trabalho, vai afetar a sua vida familiar, a questão sexual também. Aí virou uma bola de neve. Sim. Esse homem é uma bomba, é pior que terrorista. É por isso, relógio, doutor. por isso que a gente fala nos exames de rotina, né? Uhum. Nos exames de rotina, geralmente a gente pede exame hormonal, tanto para homem quanto para mulher. Nessas palestras que eu vim fazendo neste mês de novembro, há algum tempo já, eu percebi exatamente isso. Eu falei, puxa, eu vou falar só da próstata, sendo que a gente precisa falar de hipertensão, de diabetes, de obesidade. Uhum. E aí eu coloquei na pauta, né, da palestra esses temas também. E aí eu vi que está tendo muito resultado. Eu falo um pouco da próstata e aí eu entro na hipertensão, na diabetes, enfim, porque são assuntos que precisam ser tratados. Por exemplo, um paciente, ele é hipertenso, só que ele não vai sentir nada, é assintomático.
Então, ele pode estar com uma pressão lá de 220 por 110 milímetros de mercúrio e está ali tranquilo, trabalhando. Eu já trabalhei em medicina de trabalho e peguei lá um paciente que estava na máquina lá e tal, veio, e aí, doutor, beleza e tal? 220 por 110. Então precisa esses cuidados antes que aconteça algo. E esse para mim, é o principal tema da saúde do homem, é isso. A prevenção, o rastreamento que a gente fala. Então, quando a gente pega esses exames simples, eu trabalho no SUS, se você chegar à porta de entrada do serviço de saúde hoje público, é uma UBS. Você chegando lá, não precisa ter convênio para fazer exame de rotina, para se cuidar. Ah, é que eu não tenho convênio, por isso que eu não me cuido. Não, você pode chegar ali numa UBS e agendar uma consulta com um médico, um clínico geral ou um médico de família, e ali você vai fazer o rastreamento necessário, segundo a idade, vai pedir os exames de rotina, e aí já pode pegar muita coisa e começar a tratar e acompanhar esse paciente. Depois nós vamos até falar assim de maneira mais científica, assim, idade, onde a pessoa está, essas coisas. Mas é interessante também, doutor, que às vezes, você até citou a pessoa que trabalha com pressão alta e vai embora. Às vezes o homem tem muito dessa resposta assim, do organismo pela força. Então, às vezes, ele vai aguentar a vida inteira essa pressão desregulada, um sono desregulado, porque ele já está no automático. Sim, E é exatamente. forte e vai. Mas ele não vai ser forte a vida inteira, né? Exatamente. Uma hora O problema são as complicações. Por exemplo, de doenças cardiovasculares. A hipertensão é uma doença cardiovascular. Só que ela também é um fator de risco para outras doenças cardiovasculares. Então, você vê a complexidade que a gente precisa estar fazendo o segmento médico. De olho, e aí, Jimmy, entra uma questão muito importante nisso, assim, principalmente do cuidado com a saúde mental até também, por conta dessas transformações que o homem tem durante a sua vida, né? Então, quando jovem, ele fazia um monte de coisa, um monte de atividade, a idade vai passando, às vezes ele já não consegue dar conta de tudo como ele dava conta antes. Eu tenho relato, principalmente de pastores aqui, assim, mais próximos e tal, de problemas relacionados à saúde mental por conta dessa diminuição do ritmo. A pessoa vai se sentindo mais excluída, com menos força, menos disposição. Tem aquele pastor mais jovem, aquele obreiro mais jovem que vai fazendo tudo e ele não dá conta. E às vezes as pessoas tentam compensar com mais atividades, né? Menos cuidado e mais atividades. O importante não é cuidar, é fazer mais coisa, né? E aí o infarto, um AVC, questões relacionadas à saúde mental, depressão, ansiedade, pânico, tudo isso entra nesse pacote. Vai aumentando, né, Zeca? Você trouxe um tema, Zeca, talvez aqui passou bem rápido, mas muito importante para o homem, que é a sua saúde sexual. Sim, e aí, olha que interessante, né? Ele começa a diminuir as atividades, começa emocionalmente não estar bem, e isso, Zeca, não tem como consequência, não tem como não ter essa consequência de gerar uma dificuldade na vida sexual daquele que é casado, evidente, né? Entendeu? Então, assim, muitos homens, eles não vão procurar auxílio médico, só vão quando a coisa já está muito além. E é interessante, Zeca, eu vou te trazer um dado aqui. O homem, a partir dos seus 40 anos, até um pouquinho antes, ele começa a ter perda de hormônio naturalmente. Então, ele não tem a mesma virilidade que ele vai ter com seus 20, 25 anos. Então, 50% dos homens entre 40 e 50 anos, 50% desses homens vão ter algum tipo de disfunção erétil ou dificuldade na área sexual. Caramba, 50%. Desses 50%, Zeca, estatística, somente 20% é orgânico. É causa orgânica. O restante, mais de 80% a 90%, é emocional, é psicogênica. Entendeu? Então, assim, não é o físico dele. É que ele não está bem aqui para o corpo funcionar. Então, assim, você que é homem e tem dificuldade nessa área, às vezes a esposa está assistindo, alguém que está acontecendo, nós não falamos disso, é um assunto meio que indelicado, não é se falado, não se tem... Ainda, é um tabu, dá para você ter ideia, em um ano, quantos eventos na igreja tem para o homem? E quantos congressos tem? E quantos cursos teológicos tem? Quantos seminários tem? E quantos tem de uma informação para o homem ou para a mulher? Então, assim, nós temos aí, às vezes, casamentos sendo arruinados, homens com a autoestima lá embaixo,
né? Sim. Homens que se negam a ter a vida sexual porque já tiveram medo, têm medo emocionalmente, não querem falar disso porque eu vou falar disso para quem? Se eu falar com você, você vai falar, não, nossa, Jimmy, que bom. Mas eu vou falar, nossa, o Zeca tá tirando um barato de mim. Né? Então, assim, olha como que a saúde física está atrelada à saúde emocional e vai também para o homem a saúde sexual. Que o homem, Zé, que a gente tem a ideia de potência, a gente acha que vai chegar nos 100 anos com a mesma forma que a gente tinha com 20. Se você não entender esse processo, não se cuidar, hoje dá para ter, Zeca, uma vida saudável, inclusive sexualmente, desde que você tenha dificuldade, você procura auxílio. Às vezes é uma consulta com um psicólogo, não vai nem chegar no médico, não vai nem chegar o uso de medicação, que todo mundo já vai logo para a medicação, né? E aí tem um risco que hoje homens muito novos estão usando medicação para vasodilatação que não é necessário, porque o problema está aqui. O emocional atinge o físico, né? Sim. Por exemplo, um quadro de ansiedade, que pode ser tratado ali numa terapia, num acompanhamento psicológico. Uma ansiedade pode causar aí uma ejaculação precoce, por exemplo. Então, são coisas que precisam ser acompanhadas. O problema é o nosso tema aqui, que o homem não vai. Geralmente não ele faz tem que chegar lá, acompanhamento. ele tem que chegar ao médico, tem que chegar no psicólogo. Esse é o grande problema. Ele vai esconder de alguma forma isso, né? Ou não vai querer se abrir. Eu vou até mais além. Tem coisas simples no emocional do homem que acaba atrapalhando ele. Por exemplo, um paciente que tem uma doença, porque a calvície é uma doença. Sim. A calvície é uma doença. E a pessoa começa a ficar com uma autoestima baixa. Puxa vida, eu queria ter cabelo e agora eu não estou e tal. E aí ele coloca no coração, puxa, eu vou fazer um transplante, agora tem esse transplante capilar, eu quero fazer esse procedimento. E aí no nosso meio, alguns criticam, puxa vida, vai fazer transplante e tal. A pessoa pode fazer um transplante. Eu já vi gente no nosso meio criticando o irmão por ter feito transplante capilar. Está mudando o que Deus fez, Deus quis que ele fosse assim. Mudando o que Deus fez. Só que é essa calvície que está deixando ele triste, chateado. Ele vai ter doenças por conta disso. Sim. Além da doença psíquica, a questão mental, ele pode ter outras doenças orgânicas. Então, o que a gente orienta? Por exemplo, eu falei, né? Eu falei, mas quando a pessoa perde os dentes, não vai colocar lá uma prótese, uma dentadura? Então, já que é para deixar do jeito que Deus fez, então era para ficar sem dente, eu queria ver mastigar. A pessoa fala, não, mas aí é funcional, precisa do dente. É porque não está atingindo você. Então, tá bom, dente torto. Opa, aí dá para mastigar, dente torto. Então não pode colocar aparelho. Então seria a complexidade de algo que pode ser resolvido. Eu acho que uma pessoa que está com autoestima baixa por conta que precisa fazer ou quer fazer o transplante capilar, tem que fazer. Tem que fazer. Se tiver outra coisa aqui também, tem agora essas questões aí de mais botox, mais dermatológica assim e tal, eu acho interessante, tem que fazer mesmo. O que a gente não pode é pecar. Sim. Pecado continua sendo pecado. Sim. Eu acho que entra, e óbvio que nós não estamos citando aqui essa questão, entra muito que talvez o problema seja a vaidade. Onde a pessoa faz da vida dela, a força dela, Mas aí já parte algo, aí já é eu acho que também já é um distúrbio também assim, né? Porque o que você coloca, por exemplo, assistir um futebol. Antigamente, futebol, na nossa denominação, era complicado. Inclusive, eu quero mandar um abraço para todos os palmeirenses que estão aí na audiência. Vai sair do ar o programa agora, hein, Di? Tava tão bem o pastor aí, o doutor. E aí eu falo para os adolescentes o seguinte, olha, não tem problema torcer. Agora, quando você deixar de ir para algo na igreja, quando você deixar Deus ou a obra de Deus em segundo plano por conta de um jogo, aí é onde começa a atrapalhar. Opa, peraí. Aí agora a gente tem que pensar. A grande questão, e era o que eu ia comentar, doutor, é que às vezes a gente coloca tudo no mesmo pacote. Então, o que você citou é fundamental. A pessoa às vezes quer fazer um transplante capilar, uma cirurgia estética no nariz, na orelha, porque às vezes tem alguma coisa dental. Ela faz isso por uma questão, inclusive, psicológica. De autoestima, né? Autoestima. Perfeito. Mas o que todo mundo vai falar lá? Tá vendo, irmão? Ó, já perdeu o foco, agora já é tudo... Quando, na verdade, não é. Sim. Quando, na verdade, pode existir esse problema da vaidade que o cara perdeu. Mas é raro. É raro. Nós estamos falando de um caso a cada 200, sei lá. Mas que para esses 198 que estão aí, que vão precisar de alguma coisa...
aí fica todo mundo de fora porque é vaidade, não posso fazer, e aí vai ficar sofrendo mais ainda, Sim. mais ainda. Ó, vou fazer um intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente volta, vamos falar mais sobre a saúde do homem. O doutor Edivan vai falar um pouquinho sobre essa questão, assim, para a gente poder se programar, né? Quando que a gente começa, o que precisa fazer, quem procurar, a partir de qual idade, que exame fazer, casos específicos também, né? E, obviamente, o doutor Jimmy também vai falar um pouquinho sobre essa questão da nossa saúde mental também e da importância da gente cuidar disso, tá bom? Então, fica ligadinho que a gente volta na sequência. Antes do intervalo, vou deixar aqui para você o telefone da grade, código 11 3115 0819. Anota aí direitinho, ó, 3115 0819. A grade, Academia Teológica da Graça de Deus, nossa parceira aqui do Vejam Só. Você que quer estudar teologia, quer se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas, procure pela grade, tá bom? Além disso, as redes sociais da HIT, para você acompanhar toda a nossa programação. Intervalo rápido, Vejam Só vai. Na sequência, nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta aqui com o Vejam Só e o que eu digo sempre, né? Às vezes os intervalos são melhores que o programa, né? O dia que a gente começar a transmitir o intervalo para você, aí você vai ver que a discussão continua aqui, o debate, ó. Resenha. A resenha. Hoje falando sobre a saúde do homem, e nós colocamos assim como tema, até de forma provocativa, para que você possa refletir sobre isso, se aquele que negligencia si e a sua saúde, ele peca contra o templo do Espírito, tá? Recebendo aqui nos nossos estúdios o doutor Edivan, que é médico da família, o psicólogo Jimmy Magalhães, que tem também dado essa contribuição na questão mental, da saúde mental também do homem. E nós vamos voltar aqui para o nosso debate. Antes do doutor Edivan falar das questões mais práticas, Jimmy, a gente comentou aqui nos bastidores, e eu quero te ouvir sobre isso, sobre um desenho do homem na sociedade atual e o quanto isso interfere ou não no seu autocuidado. Vou colocar assim, tá? Sabe por quê? A gente fala no empoderamento feminino, certo? As mulheres ganham cada vez mais espaço. E aí eu abro um parênteses aqui, ó. Glória a Deus por isso, tá bom? Glória a Deus por isso. Fecha esse parênteses. Mas parece que o homem não estava preparado para esse destaque que a mulher tem hoje em dia. Então, nós estamos aqui ainda dando risada, mas, por exemplo, o homem que às vezes não consegue sustentar a sua casa porque perdeu um emprego. Fico com a impressão que ele parece que perde um pouco da sua masculinidade, a sua mente. Às vezes, em questões até mais simples, a mulher que ganha mais do que o homem, parece que ele também fica um pouco mais retraído, sofre um pouco mais. Além de ter aquelas mulheres realmente que, por conta disso, vão apertar mais o homem também, né? Às vezes tem disso também. Fala um pouco dessa construção da masculinidade e como isso interfere ou não no nosso cuidado de... Né, que interessante, né, Zeca? Porque a nossa cultura, principalmente nossa, judaica cristã, vem com a ideia que a mulher não existia, a mulher não era nem contada, a mulher não tinha fala, a mulher não existia praticamente. Então, a ideia é que o homem é superior a ela, inclusive na sua saúde, por isso que eu não... Você tá tudo dói, você dói. Então, assim, o homem, ele começou a entender erroneamente que a mulher era a sua rival, que ele tinha que se destacar. E aí, Zeca, existem termos totalmente equivocados de textos bíblicos que essas pessoas pegam para dizer, o homem é a cabeça, eu sou o cabeça da casa. Então, né, ele não tem a menor ideia do que seja o cabeça, não quer justificar que o cabeça, você não existe, o cabeça... Aí, por exemplo, quando a mulher, graças a Deus, tem se destacado, tem mudado esse olhar, a mulher tem tido voz... Cada vez mais nós vemos mulheres ocupando o papel de liderança dentro das nossas comunidades, dentro da igreja. Ele se sente ameaçado, se sente menor, se sente, por exemplo, um exemplo que você deu, se a esposa ganha
tem uma profissão diferente da dele, ou ganha melhor que ele. Por quê? Que ele usava aquilo ali como poder. Sim. Então, se eu ganho mais, se eu sustento, eu tenho o poder. E a ideia é que quando o homem perde o poder, porque no imaginário dele, eu sou o rei, eu tenho que ser servido. E, aliás, né, nos programas de casais, você tem dito isso, porque eu sou aqui, tudo vem a mim. Né? E quando ele perde isso, ele entra num desespero, ele entra num looping e dessa construção que eu não sou. É possível que a esposa... Por que não são os dois um? Não existe o meu salário ou o seu. Não existe, nós somos um. E aí vamos lá para o Gênesis, serão os dois um. Uma só carne também tem muito a ver com a sexualidade, mas também tem a ver com o corpo, um só corpo. Né? E trazendo a ideia de corpo, Zeca, a gente vai citar também Paulo com os Romanos, rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como olha que palavra, sacrifício. É sacrificial cuidar da saúde, Zeca. Por exemplo, fazer regime é horrível, é um sacrifício. Fazer caminhada, por exemplo, eu não consigo, quem puder me ajudar, tirar totalmente o açúcar do café. Eu não consigo imaginar, pensar em tomar um café sem açúcar. Sim. Mas para mim é um sacrifício quando eu diminuo. Sim. Porque é sacrificial. Então, cuidar da saúde do homem, mudar essa estrutura da sociedade, essa estrutura antiga, arcaica, né? Eu acho que eu vou apanhar dos homens por estar falando isso daqui hoje, quando chegar na igreja. Mas é a mais pura verdade. Não, mas Odinho, porque você citou um texto bíblico que é muito usado, aqui no Vejam Só nós já fizemos diversos debates nisso, da questão do marido ser o cabeça, né? E a interpretação é errada, porque muita gente acha que é o cabeça porque domina financeiramente, domina com poder, domina gritando, quando o texto bíblico é muito claro que o exemplo é o de Jesus, né? Aquele que deu a sua vida, aquele que era manso, aquele que cuidava, amava, aquele que cuidava, protegia. Exatamente. Você ser o líder da casa não é porque você ganha mais, não é porque você tem mais dinheiro, não é porque você ou porque grita, você é homem, né? ou porque você é o mais forte. Tem muita gente também entende, Zeca, que isso é um olhar da sociedade para desconstruir a figura do homem. Não é sobre isso que nós estamos falando. A Bíblia é muito objetiva nisso. Exatamente. O homem tem a sua responsabilidade, tem os seus papéis. Ele é o sacerdote do lar, é ele que é a responsabilidade dele. Porém, isso não justifica alguns tipos de atitudes dele. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. É outra coisa. A Bíblia está falando de outra situação. De outra coisa. Doutor Edivan, o Jimmy falou aqui da questão falou até do açúcar, Jimmy. Eu nem vou falar aqui do açúcar. Por que você não consegue tirar? Por que eu também não tiro? Porque se eu falar aqui, o pessoal vai me cancelar depois. Mas a gente não tira porque é todo mundo viciado em açúcar, né? Mas se eu falar que é viciado em açúcar, os caras vão me bater aqui. Vão falar que eu tô doido, que eu quero comparar o açúcar com um monte de coisa. Mas é papo pra outra história, outro programa. Doutor, eu quero começar te ouvindo sobre essa questão dos cuidados do homem. Como é que isso deve funcionar? Tá? Vamos falar mais tecnicamente, né? Cientificamente. A partir de que idade é interessante que o homem comece a procurar para fazer esses check-ups? Se tem que ser anual, semestral, o que precisa investigar, a partir de que momento, se tem caso, como é que funciona isso para a gente até já orientar os nossos telespectadores? Beleza, vou tentar fazer um apanhado aqui, mas aí a gente vai conversar. A gente está numa conversa boa aqui. Seguinte, eu falei que hoje todo mundo tem acesso ao serviço de saúde, tá? O SUS está aí, tem muita gente que reclama do SUS e reclama do SUS e tal, mas em outros países, se você fazer um exame, você tem que pagar. Se você ficar hospitalizado, você precisa pagar. No SUS, não. Claro que a gente paga com os impostos, enfim. Mas hoje tem a UBS, que é a porta de entrada ao serviço de saúde. Por exemplo, nós estamos no Novembro Azul, vamos falar aqui do rastreamento do câncer de próstata. Esse nome rastreamento que é o ideal, porque não existe a prevenção. A gente vê muita campanha, a prevenção do câncer, infelizmente não existe. Existe o rastreamento, e esse rastreamento se faz com 2 exames específicos, que é o PSA, que é o antígeno prostático específico, que é uma proteína que é liberada pela próstata e faz a circulação. Esse é um marcador importante, só que tem que caminhar junto com o toque retal. E quando se fala toque retal, Zeca, meu Deus do céu, o povo... Aí não fica ninguém no consultório, sai né? correndo, meu Deus do céu. Mas, gente, o toque retal, a gente precisa desmistificar algumas coisas. Primeiro que o toque retal é feito com o dedo indicador. Olha que notícia boa. Tem gente que pensa que é com o dedo médio. Mas, independente disso, a ideia é o quê?
é chegar ali na próstata transretal, né? E tocar para ver se tem um aumento, né? Porque a próstata ela pode estar aumentada. Esse aumento da próstata precisa ser acompanhado. Por exemplo, é uma hiperplasia da próstata, uma hipertrofia da próstata, é uma prostatite ou é um câncer de próstata. Então, esses 2 exames precisam ser realizados. E aí, qual é a idade? Um menino de 18 anos chega lá, eu vim aqui fazer o exame da próstata. Não, também não é assim. A partir dos 50 anos a gente vai colocar aí. 50 anos de idade é a faixa etária que se precisa fazer esse rastreamento. 50 anos. Agora, as pessoas têm alguns fatores de risco, por exemplo, as pessoas afrodescendentes. Essas pessoas têm, segundo estudos, não se sabe explicar muito ainda, que a probabilidade uma probabilidade maior de ter. Então, aos 45 anos é o ideal para os afrodescendentes. Mas a população geral, a partir de 50 anos, fazer esses 2 exames. E o acompanhamento é primordial. Por quê? Porque dependendo, vai ter lá o PSA aumentado e a próstata também vai estar aumentada. Tá, então vamos fazer outros estudos. Esse acompanhamento com o urologista é primordial. Porque aí vai saber se está ali o nódulo ou as células cancerígenas está só focado ali na próstata ou já se disseminou. O importante é fazer o diagnóstico o quanto antes possível para não ter, por exemplo, uma metástase. E quando o foco cancerígeno sai da próstata, ele vai para o osso, para o esqueleto. Sim. Era o que eu ia perguntar na sequência, né, doutor? Porque o importante que a gente tem ressaltado aqui desse cuidado é quanto antes você descobrir, nós estamos falando da próstata aqui, mas eu imagino que isso sirva para qualquer outro diagnóstico. Quanto antes descobrir, aumenta a chance de você Mas com certeza. curar, resolver essa situação. Com certeza. Agora a gente estava... Eu trabalho em 2 lugares, no município de Diadema e no município de São Paulo. E a gente estava, no sábado retrasado, numa campanha lá, e meu irmão me mandou o exame da esposa dele. E aí, quando eu vi o exame, eu tive que dar a notícia para ele. Um câncer de mama. Só que ela está fazendo agora o acompanhamento, enfim. Inclusive, quero mandar um abraço para a Joelma. Tamo junto, Jo, vai dar tudo certo, tá? E a gente está fazendo esse acompanhamento com ela. Claro que ela está passando no Instituto AC Camargo, está fazendo o acompanhamento certinho. Só que, por ela tem 43 anos. Só que ela fez o exame de rotina e foi no exame de rotina que foi descoberto. Então, a chance de cura, a chance de remissão é muito maior em toda neoplasia no estágio inicial. Então, por isso que é importante rastreamento de doenças. Sim, sim. A gente falou um pouco aí da próstata, mas, por exemplo, uma hipertensão. Vamos colocar aqui, ó, a partir de 18 anos, pelo menos uma aferição por ano, vamos colocar assim. Só que aí, conforme o tempo vai passando, a gente precisa acompanhar um pouco mais. Então, se todas as pessoas, a população geral, aferir a pressão uma vez por ano, já vai estar de bom tamanho, certo? Exame de rotina, uma vez por ano, vai estar de bom tamanho. Agora, pacientes que é diagnosticado, por exemplo, com diabetes, esse paciente precisa aí estar fazendo a hemoglobina glicada, glicemia a cada 6 meses. Então, o primordial na área da saúde do homem e nas outras áreas também é a questão do acompanhamento. Eu gosto muito da medicina de família, ô Zeca, porque a gente faz o acompanhamento, a gente tem ali uma interação com o paciente. Então, eu não vou ver a dona Maria ali, dona Maria, sua pressão deu alta aqui, eu vou te dar um comprimido aqui para baixar a sua pressão e tchau. Não, eu vou ver a dona Maria, mas eu vou pesquisar, eu vou querer saber o que aconteceu para ela chegar ali com essa pressão tão alta. Será que ela acabou de ver o filho sendo preso ali? Será que ela... Enfim, a gente vai acompanhar essa relação médico para paciente, é muito bom. Eu já peguei na consulta, paciente com laboratório todo, colesterol, glicemia, obesidade, enfim. E aí, eu orientei, conversei, e aí... Hoje é atleta. Que alegria. Ele voltou depois de um tempo, a gente acompanhando, inclusive pastor.
Legal. Pastor da Assembleia de Deus Madureira, um abraço para ele. Não vou citar o nome aqui, mas hoje ele é atleta. Boa. Então, esse acompanhamento, ele agradece muito, né? Doutor, eu te agradeço demais. Aquele dia que eu cheguei aqui, eu estava já desesperançoso da vida e graças a Deus, hoje ele é uma bênção. Melhorou, boa, caminhando bem. Ó, eu vou precisar encerrar. 1 minuto para cada um, para aquela consideração final, conclusão, para quem nos assiste. Jimmy, vou começar contigo. Vamos lá, Novembro Azul, campanha de prevenção, de rastreamento, aprendemos aqui, da saúde do homem. Você que é homem, tem uma dificuldade, não espere, procure ajuda, procure um profissional de saúde mental, procure um médico, fale do seu problema. Você que é líder, é um pastor, é um apóstolo, leve para os seus liderados, sabe? Fala sobre isso, é dever do líder falar sobre isso, de trazer essa conscientização. Fale sobre isso, procure ajuda. Hoje esse programa está imperdível, você viu tantas informações, você recebeu uma consulta hoje com um psicólogo e com um médico da família. Então, foi a sua consulta, a sua noite hoje vai ser abençoada e vai ficar gravada no YouTube também para você assistir. Procure ajuda, não negligencie, não peque, cuide do tempo do Espírito Santo de Deus. Deus quer te ver bem, Deus quer o meu desejo é que você seja arrebatado, viu? Pelo seu cuidado, que você não pereça, seja arrebatado. Então, Novembro Azul, cuide da saúde do homem. Um abraço, Zé, um abraço a todos, boa noite. Dia. Doutor, foi um prazer estar aqui nesse programa. Como sempre, é uma bênção aqui, é um momento muito agradável estar aqui com você. Provocativo teologicamente, os caras vão querer te enfrentar lá depois com essas suas histórias aí, viu? Deus te abençoe, Jimmy. Obrigado Amém, pelo Zeca. carinho, foi ótimo. Doutor Edivan, 1 minutinho também para consideração final aí para o nosso telespectador. Beleza, quero agradecer, Zeca, doutor Jimmy, meu companheiro aí, e quero desejar aí que o que você ouviu nesse programa, que você faça valer a pena, que você cuide do seu corpo, né? E, conforme o nosso colega Jimmy falou, que você suba no arrebatamento. É a nossa esperança, subir no arrebatamento. Mas, para isso, nós precisamos cuidar da nossa saúde. Deus abençoe a todos. Um abraço para todos da Assembleia de Deus Ministério do Belém e para todas as igrejas, toda a audiência da RIT, muito grande em todo o Brasil e no mundo, né? Então, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Obrigado pela oportunidade de vir aqui a primeira vez e até uma próxima, se assim me chamarem. A alegria é nossa, doutor, em recebê-lo aqui. Obrigado pelo carinho. Cuidado, não fica caindo nessa onda do Jimmy, não. É que aqui é debate teológico. Os caras vão querer te enfrentar também. Fica defendendo que vai ser arrebatado. E tudo. Eita, nós, é verdade. Coisa boa. É a nossa esperança. pessoal vai Somos vir. assembleianos. O pessoal vai vir aí querer debater com vocês. Vamos colocar na tela aí o resultado da enquete antes da gente encerrar. Nós perguntamos lá para você se cuidar do corpo é. Vamos ver como é que ficou. Olha lá, ó. 77% dos nossos internautas escolheram que cuidar do corpo é um mandamento espiritual. 20% que é uma escolha pessoal e 3% que não é essencial. Então, olha só, 77% dizendo que é um mandamento. Então, meus irmãos, tem que cuidar, porque senão, como o Jimmy reforçou muito bem aqui, vai incorrer em pecado, tá bom? Então, cuide-se, aproveite que nós falamos bastante aqui. Amanhã, quando você acordar, já marca os médicos, já vê essa situação aí para você poder cuidar bem da sua saúde, tá bom? A edição de hoje fica por aqui. Na sequência da programação, mais uma edição do Jornal Toda Hora. E amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Um forte abraço e até a próxima.